Antes de começar o vídeo, peço que você entre no servidor do Discord. Caso não tenha entrado, o link vai estar na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Em 1903, o Acre estava no centro de uma revolução intensa, lutando pela sua independência contra a Bolívia. Durante a Revolução Acreana, o estado do Amazonas, liderado por Eduardo Ribeiro, viu uma oportunidade estratégica e se uniu ao Acre, formando uma aliança militar contra a Bolívia. Ao mesmo tempo, o Brasil entrou na guerra, preocupado com a perda do controle sobre a região, e enviou tropas para combater tanto os amazonenses quanto os acreanos. No entanto, com a entrada do Brasil no conflito, o Acre e o Amazonas se unificarão, com o Acre anexando o estado do Amazonas, contra a ameaça brasileira. Plácido de Castro, líder militar e político da Revolução, assumiu o comando das forças acreanas. Durante o conflito, os indígenas tornaram-se aliados essenciais, utilizando táticas de guerrilha e fornecendo conhecimento do território, ajudando a infligir derrotas significativas nas forças brasileiras, mal preparadas para o combate na selva. Embora o Brasil tivesse uma vantagem numérica, os soldados brasileiros, mal treinados e inexperientes nas táticas de guerrilha, sofreram pesadas derrotas. O Acre ganhou força, recebendo apoio secreto dos Estados Unidos, que tinham interesse estratégico na borracha da região. Os Estados Unidos forneceram recursos, armamentos e munições, permitindo que o Acre prolongasse a guerra. Plácido de Castro, agora comandante supremo das forças acreanas, decidiu não apenas resistir, mas avançar. O Acre começou a expandir suas fronteiras, tomando terras no norte do Brasil e criando uma linha de defesa forte com o apoio dos povos indígenas. Eles utilizaram o conhecimento da floresta para realizar emboscadas, infligindo sérias perdas ao exército brasileiro. O Brasil, com um exército mal preparado e incapaz de lidar com o terreno, sofreu mais derrotas. Enquanto o Acre se fortalece e avançava sobre o território amazônico, ele também focou em uma possível aliança para enfraquecer a Bolívia. O Acre, então, fez uma aliança com o Paraguai, oferecendo ao país uma oportunidade de expandir sua influência no Chaco, uma região rica em recursos naturais, com a condição de que o Paraguai entrasse na guerra. O Paraguai, que já buscava ganhar o controle do Chaco, aceitou a proposta e entrou no conflito ao lado do Acre. A Bolívia, agora lutando em duas frentes, enfrentou uma pressão insustentável. Com a crescente pressão interna e externa, a Bolívia começou a sofrer revoltas populares e instabilidade política. As forças bolivianas, enfraquecidas, foram derrotadas em diversas batalhas. O governo boliviano, incapaz de manter o controle, decidiu se render, com a Bolívia sendo dividida entre Acre e Paraguai. Com o fim do fronte na Bolívia, o Acre e o Paraguai avançaram sobre o território brasileiro. No entanto, o Brasil conseguiu impedir que o Acre avançasse ainda mais em seu território. A guerra se estagnou, e o Brasil começou a sentir as pressões de uma população cansada do conflito. Com o país enfrentando dificuldades internas e uma crescente insatisfação popular, o Brasil assinou um armistício com o Acre, cedendo os estados do Amazonas, Rondônia e Roraima, além de reconhecer oficialmente a soberania do Acre. É também concedido livre acesso ao rio Amazonas. Após a independência do Acre, Plácido de Castro foi visto como herói nacional e o povo começou a pedir insistentemente para que ele se tornasse rei do Acre e proclamasse o reino do Acre. Inicialmente, Plácido recusou, mas após muita insistência, ele aceitou. Em uma cerimônia pública, foi proclamado rei do Acre, dando início a uma nova era para a nação. Após sua coroação, o Acre começou a prosperar economicamente, principalmente devido à produção de borracha. O comércio se expandiu rapidamente, com o país firmando acordos vantajosos com várias potências internacionais, incluindo os Estados Unidos, que continuavam interessados na borracha acreana. A economia do Acre cresceu e se tornou uma das mais fortes da região. Apesar do sucesso econômico, o Acre teme a uma possível revanche do Brasil. Para garantir a segurança e a soberania do país, Plácido de Castro decidiu investir fortemente nas forças armadas. O exército acreano passou a ser um dos mais bem treinados e disciplinados do continente, preparado para enfrentar qualquer ameaça. Em 1907, o Acre começou a buscar novos interesses internacionais. O país realizou uma negociação com a Áustria-Hungria, que possuía uma cidade na China. O Acre comprou a cidade chinesa, que pertencia ao Império Austro-Húngaro, rica em recursos naturais e de grande importância estratégica. No entanto, ao descobrir essa transação, o governo chinês, acreditando que o Acre não teria forças para enfrentar a China, decidiu ocupar o território recém-comprado. Plácido de Castro, percebendo o risco, pediu ajuda à Áustria-Hungria, que viu a situação como uma oportunidade de aumentar sua influência na Ásia. Em troca de apoio,
A Áustria-Hungria exigiu a posse de uma cidade na China e reparações da China. A Áustria-Hungria enviou suas forças para ajudar o Acre. Em 20 de dezembro de 1907, as tropas austríacas, junto com as forças acreanas, desembarcaram na China e avançaram rapidamente em direção à capital, Pequim. As forças chinesas, despreparadas para a ofensiva coordenada entre o Acre e a Áustria-Hungria, enfrentaram dificuldades em resistir. Após um mês de combate intenso, a China se rendeu. Como resultado, o Acre recebeu o território adquirido, e a China foi obrigada a pagar altas indenizações tanto ao Acre quanto à Áustria-Hungria. Além disso, a China perdeu uma parte significativa de seu território para o Acre e cedeu uma cidade à Áustria-Hungria, consolidando ainda mais a presença austríaca na região. Após a guerra, as relações entre o Acre e a Áustria-Hungria se estreitaram significativamente. A cooperatividade durante o conflito e os interesses comuns na Ásia fizeram com que ambos os países reconhecessem a importância de uma aliança duradoura. Em 1908, as duas nações assinaram um pacto defensivo, comprometendo-se a se apoiar mutuamente em caso de qualquer ameaça externa. Este pacto fortaleceu a posição de ambos no cenário global, garantindo uma parceria estratégica entre o Acre e a Áustria-Hungria, e aumentando ainda mais a influência do Acre na política mundial. Essa nova aliança também teve um impacto positivo nas relações comerciais. O Acre, já consolidado como uma potência regional, se beneficiou das conexões da Áustria-Hungria na Europa e na Ásia, ampliando ainda mais seu comércio, especialmente no setor de borracha. A economia acreana continuou a prosperar, com a produção de borracha sendo a principal base econômica, enquanto o Acre solidificou sua posição como uma nação respeitada e uma potência emergente. Em 1913, o Acre, buscando ampliar ainda mais sua influência, firmou um acordo com a Tailândia, garantindo à nação asiática que eles iriam manter sua autonomia, cultura e tradições, em troca da sua transformação em uma colônia autônoma do Acre. A Tailândia aceitou, pois tinha medo de ser colonizada pelos britânicos ou pelos franceses, e perder a sua cultura e autonomia, e fizeram um tratado que duraria 100 anos. Isso fortaleceu ainda mais a posição do Acre no cenário global. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, a Áustria-Hungria acionou rapidamente o pacto defensivo com o Acre. Com isso, o Acre invadiu rapidamente a Guiana Britânica e forçou os Países Baixos a deixarem eles ocuparem a Guiana Holandesa. Com isso, também invadiram a Guiana Francesa. Na Ásia, a Tailândia invadiu rapidamente a Indochina Francesa e a Malásia Britânica, e estabeleceu uma forte linha de defesa na fronteira com a Índia. Com a entrada de novas potências no conflito, como a Itália, que decidiu não trair os impérios centrais, e entrou ao lado da Alemanha e Áustria-Hungria, a guerra se intensificou. O Brasil, vendo a Primeira Guerra Mundial como uma oportunidade de recuperar sua hegemonia e os territórios perdidos para o Acre, entrou ao lado da Entente. O Acre, já esperando por essa movimentação, montou grandes defesas na Amazônia, onde o exército brasileiro tentou avançar, mas com grandes dificuldades. Apesar de alguns pequenos avanços, o exército brasileiro sofreu pesadas perdas. Em 1915, a Alemanha ofereceu à Espanha alguns territórios na Europa que pertenciam à França e Gibraltar, e na África, ofereceu o Marrocos francês. Caso os Estados Unidos entrassem na guerra, eles iriam anexar Porto Rico. A Espanha, vendo a oferta, aceitou, pois pensava que a França não aguentaria lutar em 3 frentes, sem contar que a Espanha iria pegar a França desprevenida. Logo após a entrada, a Espanha forçou Portugal a entrar na guerra. Também Portugal entrou na guerra por medo de uma invasão espanhola, e, junto com a Espanha, lançou uma invasão na França, que, como esperado, não conseguiu lutar em 3 frentes, e se rendeu. Após a rendição da França, os impérios centrais focaram na Rússia, que também não resistiu e se rendeu. Logo após isso, o Reino Unido e o Brasil também se renderam também, vendo que seria impossível ganhar essa guerra. No Tratado de Paz, o Acre anexou o estado do Mato Grosso, Pará e Amapá e também as Guianas Francesa e Britânica, e as Ilhas Malvinas. Na África, anexou a Gâmbia. Na Ásia, a Tailândia anexou a Indochina Francesa e a Malásia Britânica, e a França foi dividida em 4 zonas de ocupação: uma zona espanhola, uma zona alemã, uma zona italiana e uma zona acreana. Após a Primeira Guerra Mundial, o Acre, com sua aliança com a Alemanha, fez um importante acordo econômico com os alemães, investindo pesado na economia deles. Em troca, os acreanos venderiam seus produtos a preços mais baratos para a Alemanha. A economia acreana prosperou ainda mais, enquanto os Estados Unidos se complicaram devido à Grande Depressão, com muitos grupos extremistas causando revoltas que destruíram a infraestrutura do país. Em 1930, os Estados Unidos ficaram quebrados após fazer altos empréstimos para a Entente,
fazendo com que o Acre comece a emprestar dinheiro aos Estados Unidos para ajudá-los a se reerguer, mas com altos juros, fazendo com que os americanos tivessem que pagar o triplo do valor emprestado. Isso só aprofundou ainda mais a crise nos Estados Unidos. Em 1939, a França, agora sob um governo fascista, parou de pagar suas dívidas com os impérios centrais. Com isso, os impérios centrais invadiram rapidamente a França, mantendo zonas de ocupação permanentes. Em 1950, o Acre forçou a Holanda a ceder a Guiana Holandesa, com o Acre invadindo a Guiana Holandesa e começando uma guerra entre Acre e Holanda. Mas a Alemanha veio para intervir, e no Tratado de Paz, o Acre anexou a Guiana ao seu território. Em 2022, Nicolás Maduro começou a fazer ameaças ao Acre, dizendo que a região de Essequibo faria incursões na fronteira, deixando a situação extremamente instável. Até que, em 2023, ocorreram as eleições na Venezuela, com Maduro ganhando. E vendo isso, o Acre mandou um ultimato para Maduro sair do poder. Após Maduro não responder, o Acre invadiu a região e ganhou o apoio do povo, que começou a sabotar o exército de Maduro. Em um golpe, os próprios soldados leais a Maduro mataram ele e a Venezuela se rendeu, com o Acre instaurando a democracia de volta na Venezuela, que acabou ficando sob influência acreana. A partir disso, o mundo nunca mais teve guerras e viveu um período de paz nunca antes visto, até que, em 2100, no Acre, pousam ETS, que, junto dos acreanos, encontram dinossauros e decidem dominar o mundo. Começa com toda a América do Sul, depois dominam toda a América do Norte e os outros continentes se rendem, vendo o poder do Acre. Após isso, os acreanos vão em busca de conquistar novos mundos. Caso você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para me ajudar a fazer mais vídeos como esse.